Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje. Hoje nós vamos continuar aí a habilidade que estávamos trabalhando ontem, relacionados aí à álgebra, né? Hoje, pouquinho, continuar aí a questão que nós trabalhamos ontem da expressão, mas vamos fazer alguns exercícios relacionados à prática também, ao cotidiano. Na presença hoje de professor moderador, acompanhar o que vocês estão falando e dizendo aí no chat, professor Tony. Olá, um bom dia a todos que nos acompanham aí pelo Centro de Mídia. Sim, eu sou o Tony. Vou moderar hoje a aula do Jonas, né? E já queria aproveitar aí, Jonas, para mandar um abraço aí para a professora Sandra, da Escola Estadual Professora Maria Luísa, da Sul 3, e também para a Escola José Teodoro de Moraes. E também para a Escola Estadual Ana Mesquita. Um bom dia a todos vocês. Muito obrigado pela participação. É isso aí, bom dia. Muito obrigado a todos aí, sempre participando, sempre colocando aí as suas contribuições no chat. Então, como eu falei, nós vamos trabalhar a habilidade 13 no ano do 7º ano. Essa habilidade aí que é compreender a ideia de variável representada por letra ou símbolo para expressar a relação entre duas grandezas, diferenciando a ideia de incógnita, né? Então, a ideia da linguagem algébrica, né, da variável da incógnita, como nós trabalhamos. Então, nós vamos continuar o que nós falamos um pouquinho ontem, né, que é a questão da expressão, a substituição aí dessa letra por um número, né, que geralmente é um caso que nós fazemos no cotidiano, né, Tony? Sim, Muito sim. cotidiano. Quantas vezes, né, você não chegou lá e pensou assim, ó, comprei 3 pacotes de feijão, 4 de arroz, e aí você precisava fazer a conta de um determinado valor. Você está substituindo, né, os valores. Sim, exatamente, exatamente. Quando a gente calcula quanto a gente gastou também, saí com R$ 100 e voltei para casa só com 23. Quanto eu gastei? O quanto eu gastei é o X da questão, Isso né? mesmo, Isso essa ideia de incógnita, essa ideia aí da variável, como nós apresentamos na aula passada. Então, na aula passada, só para retomar, para vocês relembrarem como nós fizemos, foi o seguinte, ó, então, calcule o valor numérico, né, da expressão x² menos 2y mais z para o x valendo 13, o y valendo 4 e o z valendo 2. Como nós fizemos na aula passada, né, Sim. eu tentei montar mais ou menos aqui, Tony, a ideia por cores para tentar simbolizar. Então, o x aqui em azul, eu tenho que substituir aqui nesse x aqui em azul. Esse y aqui em verde, né, por esse y em verde aqui, e esse z em vermelho por esse outro z aqui. Qual que é a ideia que eu montei aqui, né, Tony? Eu coloquei as lacunas, né, coloquei entre parênteses, né, para representar a ideia da substituição, e aí eu colocando os valores sobre essas lacunas. Lembrando que eu estou colocando entre parênteses, né, para representar aí o número, lembrando que esses valores são positivos e assim por diante, né? Sim, é isso aí. Beleza? Então vamos lá. Então na telinha, pode pôr na telinha que é o seguinte, ó. Então eu substituo ali 13 no lugar do x, coloquei o 4 no lugar do y, e ali eu coloquei o 2 no lugar do z. Literalmente eu substituí a letra pelo número, né? Então aí na aula passada eu fiz o 13 ao quadrado, que dava 169, e o 2 que multiplicava o 4, aí, né, o 2 negativo que multiplicava o 4, dava menos 8. E eu só copiei esse 2 aqui no finalzinho, né? Aí eu fiz o seguinte, aí eu tenho 169, né, 169 menos 8, eu achava 161, somando 2, 163, ou seja, 163, no caso, né, é igualdade para essa expressão aqui, né, Tony? Exatamente. Beleza? Muito bom, muito bom. É isso aí. E o pessoal aqui até comentou assim, tá faltando o sinal de igual. Tava não, é que ele deixou pro final, gente. Calma, calma. Eu tô colocando, sempre colocando os valores aí, eu não... O certo é sempre colocar... Pode pôr na tela, que é o seguinte, né? Sempre colocar esse igual, né? Às vezes, colocar aqui para facilitar, sempre esse valor de igual aqui. Opa, coloquei um igual a mais. Então, sempre esses valores de igual aí, que é para representar o que você está fazendo. Sim, Mas é como eu fiz na linha, né, que facilita. Usar as linhas do caderno facilita bastante para isso, né? É importante sempre manter organizado, né? Eu acho que essa ideia dos parênteses é interessante, até por conta da gente acabar não substituindo o x² pelo 13, né? Porque é só o x que é para substituir, né, Jonas? Isso né? Então, às vezes mesmo. confunde um pouquinho e as pessoas tiram o x² todinho e colocam o 13 no lugar lá e acaba errando a conta, né? Isso mesmo. Então, usando a mesma ideia, eu vou pedir agora
uma atividade para vocês aí da seguinte ideia. Pode pôr na tela, que é o seguinte. Então, para a mesma expressão, né, Tony? Então, x ao quadrado menos 2y mais z. Aí eu quero saber para x igual a 1, y igual a 5 e z igual a 3, beleza? 3 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho. E nós tivemos uma participação bem grande aqui, viu, Jonas? Agora nós estamos com 33 mil pessoas aí, né? E já montando aqui, né, as pessoas que participaram, tivemos a participação de José Joaquim dos Santos, dando a resposta igual a -6. Tivemos também a Escola Estadual Professor Francisco Pereira de Souza Filho, da Leste 2, os alunos do 7º ano B, disseram também -6. Juntamente com eles, tivemos também os alunos da PEI, Dr. Domingos de Magalhães, de Jaú, também dizendo -6. A Escola Professor Almerinda Rodrigues, de Mogi Guaçu, os alunos do 7º ano A e B. Nós tivemos também aqui a resposta dos alunos do 7º A da Escola Cacilda de Guarulhos, que disseram 6. Será que tá certo isso aí, Osmar? Vamos, Jonas. Vamos continuar aí na ideia que vocês trabalharam, essa ideia literal. Vamos tentar resolver. Você respondeu aí 6 negativo, né? Um -6. Tá certo. Na ideia, vamos tentar resolver aí essa questão dessa expressão, mas de algumas coisas que vocês têm que sempre prestar atenção, né? Pode pôr na telinha que é o seguinte, ó, na resolução nós vamos fazer a mesma ideia, né? O x ao quadrado menos 2y mais z. Uma coisa que eu acho que eu nem comentei, né, Tony? Tem esse ponto aqui de multiplicação, mas não precisava, né? Nós já comentamos sobre isso. Quando eu tenho geralmente uma letra, quando eu tenho, né, sempre uma letra e um número, eu tenho sempre uma multiplicação, né?
Acho que faltou até comentar isso em aulas passadas, mas é muito importante ver essa relação. Então, de novo, eu coloquei as lacunas ali para substituir os valores. Então, no lugar do x ali eu coloquei o 1, no lugar do y o 5 e no lugar do z o 3. Então, eu vou resolver isso aqui. 1 ao quadrado é a mesma coisa que 1 que multiplica o 1. Então, 1 vezes 1 dá 1. Beleza, Tony? Show! Menos 2 que multiplica aqui o 5 positivo. Então, 2 vezes 5, 10. A regra de sinal, né, como nós falamos ontem em sinais diferentes, negativo. Então, menos 10. Então, o que eu tenho? Eu tenho 1 menos 10 mais 3. Beleza. É sempre a relação, né? Agora é uma adição e uma subtração. Eu vou fazer o seguinte. Então, eu tenho 1, né, Tony? Eu devo 10. Aquela história, né? Você vai lá, você está devendo 10 reais para a pessoa. Então, você está devendo 10 reais. Se você paga 1, você vai continuar devendo, né? Sim. Você vai continuar devendo 9 nesse caso. Sim. Beleza, aí você vai lá e paga mais 3, né? Você continua devendo ainda, né, Tony? Continua devendo. Então você deve 6 aí, como todos chegaram na resolução, você fica com 6 negativo. Ou na ideia, né, eu tenho, então, 1 menos 10 aqui fica menos 9. E mais 3 aqui somando, eu vou ter menos 6 aí, 6 negativo para essa atividade. Daria para a gente fazer também, juntar todos os positivos e tirar do negativo, né? Também daria para fazer uma coisa assim, Boa, né? vamos tentar então fazer isso, ó. Vamos. Então vou manter o 10 negativo aqui, tudo bem, Tony? Sim. Então você vai somar o 1 e o 3, que são os positivos, né? Sim. Então eu tenho 4 aqui, né? Eu somando os dois, menos 10. Então eu tenho 4. E aí eu devo 10, eu vou continuar devendo 6, né? Sim, mesma coisa, né? O caminho, né? A gente sempre comenta isso. O caminho que você achar mais fácil, o caminho que você achar mais tranquilo, execute o caminho. A resposta que não pode ser diferente, né? Exatamente. A resposta tem que ser a Isso aí. mesma ali. Tem que ser sempre a mesma resposta, tem que estar certa ali no contexto, beleza? Então, observando essa ideia, eu peguei uma atividade lá do Aprender Sempre, que está na página 94, que aí tem uma relação, né? Tem todo um contexto onde vai aparecer, onde vai acontecer esses casos, e aí das letras e dos números. Pode pôr na telinha que é o seguinte, ó. Toda sexta-feira, em um restaurante que serve comida por quilo, apresenta-se um artista que toca violão, Tony. Olha Então, aí. vai lá, toca violão toda sexta-feira, bonitinho, beleza. Assim, nesse dia, a contar a ser pago, né? A conta a ser pago pelos clientes é composta de uma adição que envolve as seguintes situações. Então, é uma adição ali que envolve... Tem 3 regrinhas ali, né? 3 formas de representar isso. Que é o seguinte, ó. Para cada quilo de comida, são cobrados 12 reais. Então, cada quilo de comida são cobradas 12 reais. Para cada bebida, são cobrados 3 reais. E para cada, né, no caso aí, despesa com garçom e músico, é cobrado um valor fixo de R$ 25,50. Eu tenho variáveis, né, Tony? Eu tenho valores aí que são diferentes, que vão variar. E aí a minha pergunta é a seguinte. Escreva uma expressão algébrica para representar a adição cujo resultado é o total a ser pago. Relação, eu não estou falando qual é a letra que tem que utilizar, eu não estou dizendo aí qual que é a relação que vocês têm que fazer, estou dizendo que é uma adição, aí eu acho que é a melhor dica para vocês, e aí eu quero saber o total a ser pago. Eu utilizei algumas letras, quero saber você, qual letra você utilizaria aí para representar essa sentença? Como nós comentamos aí no início da aula, qual relação eu posso colocar, qual expressão eu posso representar o total, né? Qual expressão algébrica eu consigo para essa relação, beleza? 3 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho.
É isso aí, Jonas. Voltamos aqui com as respostas, a interação de todos os alunos. Já aproveitando aqui o momento para mandar um abraço para a Escola Estadual Mário Cosel. O professor Celso falou: manda aí um alô para o Alberto e a Ana Luísa, por favor, mandado. Né? Tivemos aí a participação da Escola Erotides Aparecida de Oliveira. Os alunos disseram que é 12x mais 3y mais 25,50, em que x é a comida e y é a bebida. Muito bem colocado, muito bem explicado aqui. Também tivemos aí a participação dos alunos da PEI Olímpia Falsi de Ibiúna. Os alunos do 7º C responderam também 12x mais 3y mais 25,50, né? A professora Luciana mandou aqui. E para encerrar, né, tem bastante interação, eu peço até desculpa a todos, né, porque é muita gente participando, né, muito bom. Os alunos da PEI Conceição da Costa de Cotia, um abraço para Cotia, o professor Fábio Aranha, os sétimos anos A, B e C responderam também 12x mais 3y mais 25,50. É isso mesmo, literalmente essa resposta, né? Foi como eu montei, foi como nós, principalmente eu coloquei a ideia aí como está no caderno do Aprender Sempre, os professores vão observar lá. Mas você poderia ter utilizado outras letras, né? A gente estava até comentando aqui no intervalo. A questão aí acho que é a seguinte: qual letra você vai utilizar? Acho que aí tanto faz. Mas é não utilizar a mesma letra para duas situações diferentes, como né? teve respostas aqui, né? Usar um X nas duas, né? Isso tá errado, mesmo, né? não pode utilizar a mesma letra para representar duas coisas distintas. Por isso que cada letra, né, Tony, vai representar alguma coisa. Então, vou colocar a resposta para vocês, que é a seguinte, ó. Então, a ideia aí, né, o total pago, né, eu estou utilizando a letra T para esse total pago, o X para a quantidade de quilogramas da comida, no consumo, né, e o Y, o consumo da bebida. Mas você poderia ter utilizado, por exemplo, para a comida, o C, por exemplo, poderia ter utilizado o B para bebida, né? Então, esses dois valores, a questão é a seguinte. Quando você... Vou na ideia do XY aqui. A ideia é a seguinte. Então, para cada quilograma de comida são cobradas R$12. Então, é 12 vezes o valor, né, Tony, que eu estou consumindo em quilogramas. E para a bebida, no caso aqui, né, então são cobradas R$3. Então, 3 vezes o valor de cada bebida. Ó, X eu estou utilizando para comida e o Y aqui, né, como eu comentei para vocês, para bebida. Então, esses valores têm que ser distintos. Se os valores, né, se as representações são distintas, as letras também, né, Tony? Eu tenho que representar cada letra com... Desculpa, cada coisa com uma letra. Sim. E aí, por isso que fica, então, para vocês, né, 12x, como comentou que é uma adição, né, 3y. E aí entra o último ponto, né, Tony? Para as despesas com garçom e música é cobrado um valor fixo. Por isso que não é multiplicado por nada, né? Então é só somado 25,50. Isso, ela fica sozinha, porque não precisa de letra nenhuma. Isso ela mesmo. é independente. É isso mesmo. É? Ela é por ela mesmo e acabou. Exatamente, é uma variável independente, no caso, não precisa de uma letra. Muito isso bom. Mesmo. Muito É bom. muito importante também pagar o couvert, né? Pagar o garçom, né? Isso é legal. Beleza, então, olhando essa relação, né, utilizando essa expressão que vocês colocaram aí, vamos tentar uma outra atividade que é a seguinte, ó. Qual é o total, então, a ideia agora, utilizando valores, né? Qual é o total a ser pago por esse cliente, né, que consumiu 900 gramas de comida e 4 bebidas? Lembrando que 1 quilograma, né, no caso de 1.000 gramas, vocês vão ter que fazer aí um arredondamento bem simples. Então, 2 minutinhos para vocês, a gente já retorna. Bom trabalho.
Voltamos aí com as respostas dos alunos na interação do chat. A maioria respondeu pra gente aí R$ 48,30. Entre eles, a PEI Tomanique de Jundiaí e a Escola Jardim Santa Antonieta, PEI, né? E a Escola Estadual Alice Rolim de Votorantim, com as alunas Maria Eduarda, Isadora, Paola e Raíssa. Boa, isso mesmo. Então, a ideia é substituir, né? Então, vamos lá. Na telinha de vocês vai aparecer a resolução. Primeiro você tem que converter, né, Tony, a questão dos 900 gramas em quilogramas, que é o que estava na expressão. Então eu tenho lá que cada 900 eu divido por 1.000, e aí vocês conseguem encontrar 0,9 quilogramas. Fazendo isso, eu sei que esse valor é o de X. O de Y, né, vocês já conseguem observar que é 4, que é o número de bebidas. Aí eu substituo, né, que nem a gente fez anteriormente, na expressão 12 vezes 0,9, e 3 vezes 4, somando aí 25,50. 12 vezes 0,9, 10,80. 3 vezes 4, 12. Somei tudo, 48,30, né, Olha Tony? aí, que é a show. relação que nós conseguimos aí, é o valor a ser pago, beleza? Muito bom, perfeito. Obrigado, Tony. Valeu pela aula. Obrigado a você pelo convite. É que eu tô vendo aqui a interação, o pessoal ainda tá mandando as respostas aqui, aí não querem que a aula acabe, né? Aí gostaram bastante da aula. Gente, muito obrigado, viu? Né? Infelizmente acabou a aula. Acabou. Gente, muito obrigado pela participação e até a próxima. Isso aí, avaliem a nossa aula, se vocês gostaram ou não, coloquem lá nos comentários. Obrigado, sétimo ano, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.